A saga final de One Piece já está em andamento há cerca de 3 anos e 9 meses. Ainda assim, por mais surpreendente que pareça, a história principal avançou muito pouco durante esse período. Os Piratas do Chapéu de Palha ainda não chegaram mais perto de encontrar o último Road Poneglyph. A grande guerra final, construída ao longo de décadas de narrativa, ainda não começou. E muitos dos personagens centrais do desfecho da obra continuam aguardando o momento de entrar em cena. Mas, em vez de focar nessas tramas gigantescas, o mangá decidiu desacelerar e dedicar uma segunda história de passado inteira a um dos membros mais discretos da tripulação, Brook. Afinal, por que One Piece está dando tanto destaque a um personagem como Brook justamente no meio de sua reta final, quando ainda existem tantos mistérios e conflitos importantes para serem resolvidos? A resposta é simples, não se trata apenas de Brook. A verdade é que desde o início da saga final, One Piece vem seguindo exatamente esse padrão narrativo. O flashback de Brook é apenas o exemplo mais recente de uma longa sequência de desvios que a história fez em relação à sua trama principal. O arco atual de Elbaf, por exemplo, começou praticamente como uma missão paralela. Os Chapéus de Palha embarcaram em uma aventura de baixíssimo risco, tentando escapar da sala de brinquedos de um gigante. Foi uma sequência recheada de momentos curiosos, como a tripulação enfrentando animais de estimação gigantes ou explorando um mundo construído com peças de Lego. Quando finalmente chegaram à verdadeira Elbaf, essas aventuras secundárias continuaram. Durante mais de uma dúzia de capítulos, os personagens passaram boa parte do tempo realizando atividades sem grande impacto na história principal, interagindo com as crianças da ilha, explorando um castelo abandonado ou simplesmente festejando e bebendo com os gigantes. E quando os primeiros inimigos finalmente apareceram, eles não eram os tão aguardados antagonistas do fim da série. Em vez disso, Oda apresentou vilões completamente novos e relativamente secundários. Personagens que, inclusive, admitiram não ter interesse em enfrentar alguém tão poderoso quanto Luffy. Embora todos esses acontecimentos façam parte da narrativa de Elbaf, é difícil negar que a maior parte do arco contribuiu muito pouco para o avanço da trama principal de One Piece. E apesar de esse sempre ter sido um traço característico da obra, esse tipo de escrita é extremamente raro em histórias que estão supostamente se aproximando do fim. Na maioria dos mangás de batalha, os arcos finais costumam abandonar quase completamente as aventuras paralelas para concentrar toda a atenção no conflito principal entre os protagonistas e os antagonistas finais. Essas histórias até podem ter explorado diversas jornadas secundárias ao longo dos anos, mas quando se aproximam da conclusão, geralmente mudam o foco para encerrar o máximo possível de pontas soltas. E isso não acontece apenas nos mangás. Praticamente toda franquia de ficção de longa duração segue esse mesmo padrão. Conforme o final se aproxima, a prioridade passa a ser concluir a narrativa, não expandi-la. Então por que Eiichiro Oda parece seguir o caminho oposto? Porque, mesmo tão avançado dentro da chamada saga final, ele continua investindo tanto tempo em missões paralelas em vez de acelerar os acontecimentos centrais? Na minha visão, a resposta é bastante clara. Apesar de receber o nome de saga final, essa expressão provavelmente funciona muito mais como um termo de marketing do que como uma indicação real de que One Piece está próximo de terminar. Eu realmente acredito que Oda não pretende encerrar a série tão cedo. Na verdade, não me surpreenderia se ainda restassem centenas de capítulos pela frente. E o motivo para pensar isso está diretamente ligado ao tipo de contador de histórias que Oda sempre foi. No início deste mês, Kazuhiko Torishima, um dos editores originais de Dragon Ball, concedeu uma entrevista comentando sua visão sobre Eiichiro Oda como autor. Segundo Torishima, Oda é alguém que ama sua própria obra profundamente. E essa seria justamente a razão pela qual One Piece acabou se tornando uma história tão vasta e complexa. Mas essa não é apenas a opinião de um veterano da indústria. O próprio Oda parece concordar com essa análise. Um de seus antigos editores revelou um detalhe interessante sobre sua forma de escrever. Embora Oda tenha sido fortemente inspirado por Dragon Ball, um de seus objetivos sempre foi seguir um caminho diferente. Ele queria criar uma história muito mais complexa, com um número muito maior de personagens e linhas narrativas. E não precisamos confiar apenas no relato dos editores. Ao longo dos anos, o próprio Oda falou diversas vezes sobre esse aspecto de sua escrita. Em uma entrevista com o autor de Detective Conan, ele explicou que planeja o mesmo final para One Piece desde o começo da serialização. Porém, enquanto escreve, a história continua crescendo naturalmente. Muitas dessas expansões são informações públicas. Oda já admitiu, por exemplo, que elementos gigantescos da obra, como os 7 Corsários do Mar e os 11 Supernovas, não faziam parte de seus planos originais e foram adicionados posteriormente. Tudo isso desenha um retrato bastante claro de quem Oda é como autor. Ele é alguém que constantemente tem novas ideias para sua história. E mais importante ainda, alguém totalmente disposto a adiar seus planos originais para explorar essas ideias da
da forma que considera mais interessante. Os Corsários e a pior geração talvez sejam os exemplos mais famosos disso, mas existe um caso muito mais recente que demonstra até onde Oda está disposto a ir quando surge uma ideia que realmente o empolga. Em 2017, enquanto o arco de ilha Whole Cake ainda estava em andamento, Oda iniciou o ano afirmando que aquele período marcaria o encerramento de Whole Cake, a conclusão do arco Reverie e o início do arco de Wano. Na prática, nada disso aconteceu. A chegada ao Wano acabou sendo adiada por mais de meio ano, empurrando o início do arco para o verão japonês de 2018. E ao contrário do que alguns podem imaginar, isso não ocorreu por causa de pausas inesperadas. One Piece publicou praticamente sua quantidade habitual de capítulos durante 2017. Então, o que causou esse enorme atraso? Na minha opinião, a resposta tem nome e sobrenome. Katakuri. Acredito que, em algum momento de 2017, Oda criou o personagem e simplesmente se apaixonou pela ideia do que ele poderia representar na história. Embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente, estou convencido de que o grande confronto entre Luffy e Katakuri foi uma adição relativamente tardia aos planos do autor. A principal evidência está no design original do personagem. Os primeiros rascunhos de Katakuri mostram alguém completamente diferente da versão que conhecemos hoje. Naquele conceito inicial, ele parecia apenas mais um membro comum dos piratas da Big Mom, muito mais próximo de um subordinado como Daifuku do que de um adversário destinado a proporcionar a luta mais difícil da carreira de Luffy até aquele momento. Mas existe um detalhe ainda mais revelador. O elemento mais importante de toda a construção de Katakuri simplesmente não estava presente nesse design inicial. Sua boca era completamente normal. Não havia nenhuma cicatriz monstruosa, nenhum segredo escondido atrás do cachecol e nenhuma das inseguranças que mais tarde definiriam sua personalidade. Quando observamos esse rascunho, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Provavelmente, Oda iniciou 2017 acreditando que chegaria ao Wano ainda naquele ano. Porém, em algum momento do processo surgiu toda a ideia envolvendo Katakuri, seu desenvolvimento como personagem e sua batalha contra Luffy. E, assim como aconteceu diversas vezes ao longo da série, Oda decidiu seguir essa nova inspiração. O resultado foi um atraso de mais de 6 meses em seus planos originais. Tudo por causa de uma enorme missão paralela chamada Katakuri. E eu diria que o mesmo autor que adiou sua história por meio ano em 2017, por causa de uma ideia que considerou interessante, continua sendo exatamente o mesmo em 2026. Não acredito que Oda tenha mudado sua forma de escrever. Pelo contrário, acho que ele continuará expandindo o universo de One Piece durante toda a saga final, adicionando novos caminhos, novos personagens e novas histórias sempre que encontrar uma ideia que considere boa o suficiente para explorar. Mas não são apenas as novas ideias de Oda que estão tornando esta saga final tão gigantesca. Pouco antes do início dessa fase da história, Oda concedeu uma entrevista na qual revelou que seu objetivo era responder todos os mistérios que escondeu ao longo do mundo de One Piece. Quando analisamos essa declaração, o segundo flashback de Brook deixa de parecer algo tão inesperado. Afinal, o país de origem de Brook e sua vida antes de se tornar um pirata são mistérios que existem desde sua introdução em Thriller Bark. Ou seja, esse sempre foi um dos segredos que Oda prometeu revelar antes do fim da série. E Brook está longe de ser o único caso. Na verdade, acredito que boa parte da razão pela qual a história principal de One Piece avançou menos do que muitos fãs esperavam é porque a saga final está gastando uma enorme quantidade de tempo respondendo perguntas que foram levantadas anos ou até décadas atrás. Os arcos de Egghead e Elbaf estão repletos de momentos que servem como respostas para mistérios apresentados durante o pós-timeskip, o pré-timeskip e, em alguns casos, desde os dias de East Blue. Portanto, fica cada vez mais evidente que Oda é um autor incapaz de se conter quando encontra algo interessante para desenvolver. Ele parece determinado a colocar a maior quantidade possível de conteúdo dentro de One Piece. Isso nos leva a uma questão importante. O que tudo isso significa para a duração da saga final? E por que existe uma possibilidade real de ela durar mais de 1000 capítulos? Com base em tudo que vimos até agora, acredito que existem 3 grandes fatores que podem fazer com que a saga final acabe sendo maior do que toda a história anterior combinada. O primeiro é o mais óbvio. One Piece ainda precisa concluir todas as suas tramas ativas. Só isso já deve consumir anos de publicação. A guerra pelo One Piece foi construída como um conflito global, algo comparável a uma guerra mundial, envolvendo inúmeras facções diferentes. E o próprio mangá já demonstrou diversas vezes que até guerras menores dentro de One Piece costumam ocupar dezenas e dezenas de capítulos. O segundo fator é justamente aquilo que o próprio Oda prometeu: revelar todos os mistérios escondidos em seu mundo. E isso por si só pode consumir uma quantidade absurda de tempo. Um bom exemplo é o próprio Scopper Gaban. Durante décadas ele foi apenas mais um rosto entre os tripulantes de Roger. Agora, após sua apresentação completa, tornou-se um personagem relevante e recorrente dentro da narrativa. E então chegamos ao terceiro fator. Na minha opinião, este é o elemento que mais pode prolongar a história. Oda simplesmente continua tendo
desenvolvendo novas ideias. E quando uma dessas ideias o empolga o suficiente, ele a adiciona ao mangá, independentemente de quanto isso possa atrasar seus planos originais. Aliás, já vimos isso acontecer diversas vezes durante a própria saga final. Os Cavaleiros Sagrados são um ótimo exemplo. Hoje eles representam uma das facções mais importantes de toda a obra, mas antes do início da saga final, haviam sido mencionados apenas uma única vez. Mesmo analisando cada um desses três fatores separadamente, já seria fácil imaginar uma saga final extremamente longa. Mas quando todos eles atuam ao mesmo tempo, a possibilidade de mais 1000 capítulos deixa de parecer exagerada e começa a soar bastante plausível. Existe apenas um problema, talvez a pergunta mais importante de todo este debate. Isso realmente é possível? Eiichiro Oda atualmente tem 51 anos e nos últimos anos enfrentou diversos problemas de saúde que preocuparam os fãs. Além disso, relatos sobre sua rotina sugerem que ele está longe de levar um estilo de vida saudável. Por mais caótica que sua forma de escrever possa parecer, também sabemos que Oda não é completamente irracional. Embora existam inúmeros exemplos de momentos em que ele expandiu a história sem planejamento prévio, também existem situações em que aceitou fazer concessões para manter o avanço da narrativa. O próprio Oda já admitiu que não consegue colocar tudo o que gostaria dentro do mangá. Essa é uma das razões pelas quais tantas informações canônicas acabam aparecendo em SBS, databooks e outros materiais complementares. Também existem casos em que ele decidiu condensar suas ideias. Punk Hazard e Dressrosa, por exemplo, originalmente seriam 4 arcos diferentes. No entanto, Oda acabou combinando seus planos para transformá-los em apenas 2. Além disso, muitos fãs perceberam que alguns acontecimentos do mangá parecem ficar parcialmente inacabados. Mais tarde, o anime frequentemente complementa ou desenvolve esses elementos de forma mais detalhada. Minha interpretação pessoal é que existe uma constante disputa nos bastidores. De um lado estão os desejos criativos de Oda, do outro sua equipe editorial, seus prazos e a necessidade de continuar avançando a história. Mesmo assim, olhando para o histórico da obra, parece que Oda vence essa disputa na maior parte das vezes. Já mencionei vários exemplos ao longo deste vídeo, mas quando você realmente começa a analisar One Piece, é impressionante perceber quantos personagens e acontecimentos importantes nasceram de ideias que não faziam parte do plano original. Por isso, mesmo sendo a saga final, mesmo com Oda envelhecendo e mesmo com seus frequentes problemas de saúde, as evidências continuam diante dos nossos olhos. Em 2026, o espírito das missões paralelas de One Piece continua mais vivo do que nunca. E eu, sinceramente, não vejo isso mudando. Naturalmente, existe uma questão que ninguém pode responder. Será que a saúde de Oda permitirá que ele leve One Piece até sua conclusão? Alguns mangakás continuaram trabalhando até os 80 anos. Outros, infelizmente, faleceram muito antes disso. E considerando que Oda não parece cuidar da própria saúde da melhor maneira possível, ninguém pode afirmar com certeza quanto tempo ele ainda conseguirá manter esse ritmo. Mas prefiro terminar essa discussão com uma visão mais positiva. Pessoalmente, não tenho problema algum com Oda levando o tempo que considerar necessário. Para mim, é muito mais importante que One Piece continue sendo uma grande história do que simplesmente chegar ao seu final o mais rápido possível. Também acredito que a única forma de uma obra tão longa continuar divertida é permitir que seu autor escreva aquilo que realmente desperta seu interesse, mesmo que isso signifique atrasar a trama principal de vez em quando. E sinceramente, mesmo que One Piece terminasse amanhã, a série já me proporcionou experiências suficientes para me deixar completamente satisfeito. Seria até um pouco hipócrita da minha parte criticar Oda por escrever demais. Afinal, meu último vídeo sobre a verdadeira forma de Imu teve quase 40 minutos de duração. Então, se você ainda não assistiu, recomendo dar uma olhada depois. Pelo menos segundo o YouTube, foi um dos vídeos que meu público mais gostou recentemente. Também quero agradecer imensamente a todos os membros do canal que continuam apoiando o meu trabalho, mesmo quando eu cometo meus erros de sempre. Espero que este vídeo tenha chegado mais rápido do que o anterior e que eu finalmente consiga voltar a focar no canal com mais consistência. E por último, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.